Por que você continua fazendo isso? E a frase da minha esposa foi: eu vou continuar lutando por você até o céu, porque você é meu marido. Você que é marido, quando a sua esposa se afasta de você, quando o seu marido se afasta de você, ele está se afastando deste amor que vem de Deus. Meus caros, a gente, cada um de nós, longe do amor de Deus, nós seremos os piores seres humanos possíveis. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No momento em que eu resolvo assumir o meu egoísmo e sair de casa, a primeira coisa que eu fiz foi enfiar a cara em vícios. A primeira coisa. É óbvio que a gente vai se distanciar da realidade e vai querer se afundar em tudo de errado que tinha. Tudo, tudo. Aqui é canalice, tá? Não tem justificativa. Entendam isto. Jorge, qual que foi a justificativa para você ter feito todas essas coisas? Canalice. Infelizmente, esta é a verdade. Aquele Dr. Jorge, todo aquele currículo, naquele exato momento, era um grande mentiroso. Era um grande canalha. E esse canalha olha dentro do olho da esposa e fala: eu não quero mais. Vai viver a sua vida. Vamos parar com isso. A gente separa, e tem sempre aquelas desculpas, né? Eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar, não se preocupe, eu vou pagar as contas, tá tudo certo. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Não, eu ainda posso ser um bom pai. Sua vida vai ser muito melhor sem mim. A sua vida vai ser muito melhor sem mim. Todas essas, desculpa o palavreado, mas todas estas merdas eu disse. Cada uma delas. Cada uma delas. Eu não te amo, eu não te quero, nunca mais eu quero olhar na sua cara, eu vou continuar sendo bom pai, eu vou te sustentar no que for preciso. E em dado momento falou assim: quer saber, eu não vou te sustentar é coisa nenhuma, você vai se virar também. Ou seja, tudo isso foi dito. Tudo isso foi dito. Todas as fases. Todas as fases. Só que a nossa história era para ter sido como várias outras que a gente vê todos os dias. Todos os dias. A maioria das histórias. A maioria das histórias que são contadas, elas terminam aqui. A maioria, quase todas elas que a gente escuta aqui, quase todas as que eu escutei à minha época, terminavam aqui. Porque é nesse momento que a gente começa a contar os nossos dramas para as pessoas erradas. É esse momento que a gente começa a se abrir com aquelas pessoas que, na verdade, não querem nos ajudar, mas vão muitas vezes nos dar conselhos péssimos, né? Do tipo: ah, você não merece isso. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz, você é tão nova. Você só tem... Aproveita que você só tem uma filha. Ele é um canalha. Vai tocar sua vida. Vai tocar sua vida. Vai levar isso adiante. Não se submeta a isto, né? E eu escutava também conselhos muito semelhantes a estes, né? Eu escutava... Você casou muito novo. Você casou novo demais, você era imaturo, é assim mesmo. Você precisa aproveitar a vida. Todo mundo se divorcia. Quantas vezes eu não ouvi essa frase? Todo mundo se divorcia, hoje é a coisa mais normal do mundo. Vocês dois merecem ser felizes. E aí é que tá. A nossa história, ela deveria, olhando sobre a imanência desse mundo, olhando sobre a materialidade desse mundo, ela teria acabado nesse momento. Só que ela não acabou. E ela não acabou, essa parte é difícil. Me dê um segundo. A nossa história não acaba nesse momento, porque houve uma decisão de dizer: quer saber, eu não vou fazer parte disso. Eu acho que foi exatamente isso que você fez. Naquele momento, a minha esposa, ela fala: eu não vou fazer parte desse teatro. Eu não vou mais fazer parte desse negócio. Eu vou quebrar esse ciclo agora. E ao resolver quebrar esse ciclo, ela entra num desafio absurdo, que é trazer consciência para alguém que estava completamente movido pelo egoísmo. Como que você abre a consciência de alguém que está dizendo: eu não te quero, eu não te amo, eu não te desejo, eu não te vejo como mulher, se afasta de mim, você não é nada para mim, deixa eu viver minha vida, vamos parar com isso. Como é que você abre a consciência dessa pessoa? E a verdade é que só um milagre é capaz de fazer isso. Só um milagre é capaz de abrir a consciência de alguém que está afundado no ego. O amor, ela é a força antagônica ao egoísmo. Ou seja, a presença de Deus é a exata força que enfrenta o ego humano. Naquele momento, a minha esposa, ela começa a procurar ajuda. E ela começa a procurar ajuda
de pessoas que realmente podiam ajudar. Sacerdotes, terapeuta, psiquiatra, pessoas que estavam realmente, pessoas que acreditam no casamento. E ela buscou essas pessoas para que ela tivesse força e esperança. No fundo, o que minha esposa procurou foi isso que vocês vieram procurar aqui hoje. E da mesma forma que ela encontrou essa ajuda, eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar aqui. Naquela hora em que eu digo para Thaís que o nosso casamento havia acabado e que eu não a amava mais, vira uma chave na cabeça dela. Ela olha para mim e ela resolve, ela decide, ela escolhe não desistir. Jorge, você mandou ela embora? Mandei. E como não adiantou, eu saí de casa. Jorge, você pediu o divórcio? Pedi. Você entrou com o processo? Entrei. Eu fiz as piores coisas que vocês podem imaginar. Eu rejeitei insistentemente essa mulher. E é engraçado porque muitas pessoas falam assim, mas para vocês foi mais fácil, porque vocês não passaram por tal coisa assim, passamos. Para vocês foi mais fácil, porque... E cada uma das justificativas e das barreiras que as pessoas encontram para, enfim, dizer que não é possível, a gente tem um testemunho para dizer, não, peraí, que a gente passou por isso e sim, dá para mudar, dá para reverter. Nós passamos pelas... Nós não, né? A minha esposa passou pelas piores coisas, enquanto eu vivia imerso no egoísmo. Naquela época, eu sempre conto essa frase, porque essa frase, ela ecoa todos os dias de mim. Todos os dias. Eu disse a ela, Thaís, até quando você vai continuar lutando por mim? Por que você continua fazendo isso? E a frase da minha esposa foi, eu vou continuar lutando por você até o céu, porque você é meu marido, porque você é o amor da minha vida. Aquilo não fazia nenhum sentido na minha cabeça, amor. Naquele momento eu só pensava, ou ela está muito maluca, ou é porque ela está com medo de eu deixar ela na rua da amargura. Na minha cabeça era esse pensamento egoísta. Só que alguma coisa lá dentro me mexia e remexia e dizia, você está errado. É como se eu não quisesse acreditar naquelas frases e naquelas falas, mas ainda assim algo se mexia dentro de mim. E a minha esposa, ela luta por uns longos 9 meses, talvez mais do que isso. Porque houve um período grande também que houveram mentiras, etc. A questão toda é que depois de tudo isso que a gente viveu, eu não sei se eu conto o episódio fatídico. Conta. O salário do pecado é a morte. E quando nós desistimos de lutar pela alma daqueles que nós amamos, a chance da gente permitir que o demônio leve essa alma é muito grande. É muito grande. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu era coordenador da UTI. E naquela época um rapaz se aproximou de mim. Ele era meu discípulo. E ele me adorava. Afinal de contas eu era um médico fantástico, né? Eu era um médico maravilhoso. E ele me idolatrava. Ele era evangélico, protestante. Nessa época você já era um excelente professor. Inclusive. Eu era um excelente professor. Ele era protestante e ia se casar. Acontece que eu falava muito mal do casamento. Né? Eu criticava o casamento, afinal de contas eu estava fora de casa. Né? Afinal de contas eu queria viver a minha vida. Eu estava fazendo as piores coisas que vocês podem imaginar, todas as canalices possíveis. Todas. Isso que seus maridos estão fazendo, tudo de errado que vocês podem imaginar. Eu estava imerso no problema. E eu digo para esse menino que me idolatrava como professor, não casa não, isso é bobagem, isso é ridículo, isso não serve para nada. E aquele menino, num dado momento eu estava num apart hotel. Eu tenho uma doença reumatológica, chama espondilite, é uma doença que causa muitas dores, principalmente pela manhã, muitas dores mesmo. Dores, quando ela está muito grave, insuportáveis. E naquela época eu não estava... Bom, eu não comia, eu não dormia, eu só queria saber de balada, de festa, de farra, e trabalhar excessivamente. Minha fuga era o trabalho. Então, obviamente, que eu estava cada vez mais doente.
com muitas dores. E num belo dia, esse rapaz me liga às 3 horas da manhã. Ele havia traído a noiva dele. Ele me liga e diz: depois de muito me influenciar, você conseguiu. Eu traí minha noiva. Claro, a culpa não era minha, é óbvio que não. Mas havia uma participação naquilo. E ele me disse uma frase que me marcou. Aquele rapaz me disse: maldita a hora que eu te conheci. Aquilo foi igual um punhal no meu peito. Eu tentei esquecer, eu tentei apagar aquilo da minha cabeça, eu não conseguia. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade tremenda. Eu fiquei até a parte da manhã tentando me livrar daquilo e não conseguia. Levantei da cama com muitas dores, muitas. Eu tinha uma medicação que chama Tramal, é um análogo da morfina, uma medicação muito forte para a dor. E que se você toma ali 6, 7 comprimidos, pode ser fatal, você pode parar de respirar, literalmente. E naquela ocasião eu estava com muita dor. E eu só queria acabar com toda aquela dor, porque é isto, o egoísta, depois que ele se afunda a tal ponto, que ele não consegue achar outra saída que não acabar com a própria biografia, que não seja acabar com a própria vida, que não seja acabar... algumas pessoas vão se autodestruir, não desta forma, mas vão se autodestruir aos pouquinhos, vão se afundando em vícios, vão se afundando em mazelas cada vez piores, vão se afastando dos amigos, se afastando da família, se afastando de Deus, se afastando dos filhos, se afastando de tudo. Vão pulando de amante em amante, de mentira em mentira. E a verdade é que naquele momento eu só queria acabar com a dor. Eu tomei um comprimido de Tramal, não funcionou, tomei 2, tomei 3, tomei 10, tomei 40 comprimidos. Eu comecei a passar mal, eu estava tendo eu tomei demais, então eu comecei a ter muita náusea. Eu pego as minhas coisas, eu juntei algumas malas de coisas que eu tinha e desci, eu não me lembro porquê, eu estava em surto, talvez. Eu desci meio sem saber o que eu estava fazendo, e naquela ocasião, a minha esposa sabia que algo não estava bem. Minha esposa passou esses 9 meses servindo e orando. Quando eu falo servindo, era mandar mensagem, de manhã, de tarde. Como que você está? Você está precisando de alguma coisa? Ela levava lanche no hospital. A minha esposa, ela me chamava para dormir em casa, eu não aceitava. Ela falava: não, então vem aqui só jantar. Ela tentava cuidar das minhas roupas, mesmo eu sendo um idiota e não merecendo nada. Ela servia nas pequeníssimas coisas e rezava, e rezava, e rezava. E colocava tudo aquilo nas mãos de Deus. A Thaís, ela entende que não ia ser com a força do braço dela que ela ia conseguir fazer com que as coisas mudassem. Naquele momento eu achei que a minha vida tinha acabado. Quando eu desço daquele apartamento e eu vou para o meio da rua, andando, eu achei mesmo que a minha vida tinha acabado. Naquela hora eu falei: é o fim, acabou. E aí um amigo, um psiquiatra, me liga. Na época foi uma das pessoas que mais nos ajudou, Dr. Ítalo Marcílio. Era o nosso psiquiatra, atendia a Thaís, e ele me liga e diz: onde você está? Eu estou andando. E ele disse: tá bom, continua andando. O que você fez? Eu falei: eu tomei 40 comprimidos de Tramal. Ele falou: enfia o dedo na garganta e vomita. E foi o que eu fiz. Eu já estava vomitando, porque eu estava passando muito mal. Eu comecei a enfiar o dedo na garganta no meio da rua e comecei a vomitar, a jato. E falando com ele ao telefone. E eu achava que aquele seria mesmo o fim e que Deus tinha desistido. Aquela ligação não fazia muito sentido. Eu pensei: será que essa vai ser a última pessoa com quem eu vou conversar na minha vida? E é engraçado como é que no fim a gente pensa naquilo que realmente importa. A minha cabeça só pensava na minha esposa, só pensava na minha esposa, só pensava na minha filha. Eu pensava: meu Deus, por que eu permiti que isso acontecesse? Não era isso que eu queria. Mas é engraçado porque quando a gente é vencido pelo egoísmo, a gente se distancia de quem a gente se propôs a ser. A gente deixa de ser a gente mesmo. No fundo, não é que a gente deixa de ser a gente mesmo, mas é como se ele ficasse escondido lá dentro. E aí eu caminhei por quilômetros, comecei a ficar cansado,
comecei a entrar em falência respiratória. Eu comecei a apagar, minha consciência foi se esvaindo, eu fui ficando, não conseguia mais sustentar os olhos abertos. O efeito do remédio, por mais que eu tivesse vomitado, o efeito do remédio estava acontecendo. E eu pensei, eu vou morrer agora. E aí eu falo para o Ítalo no telefone, ele me diz, falei, eu não consigo mais andar. Ele fala, então para onde você está e me dá um ponto de referência. Aquilo, se não me engano, era uma sexta-feira de manhã, não me lembro exatamente, era uma sexta, né? Era uma sexta-feira muito cedo. Nessa momento, a Thaís estava andando a esmo em Goiânia me procurando. Ela não fazia ideia de onde eu estava. Ela não fazia a menor ideia de onde eu estava. Ela estava só dirigindo, procurando uma luz. E aí o Ítalo me diz assim, para onde você está e me dá um ponto de referência. Eu falei, eu estou num posto de gasolina. E ele falou, tá, como que é o nome desse posto? Eu falei, chama Posto Siloé. E eu lembro da risada do Ítalo no telefone. Ele começa a gargalhar no telefone. Para quem conhece o Dr. Ítalo Marcilli, sabe que ele tem um vocabulário um tanto chulo. E ele começa a xingar no telefone. Caralho, puta que pariu. E começa a falar um monte de coisas. Deus é zoeiro, ele dizia. Deus é zoeiro. E eu ficava tentando entender o que ele estava dizendo com aquelas palavras. Depois disso, ele me explicou que naquele exato momento, quando eu disse que eu estava num posto chamado Siloé, ele entendeu como um símbolo de Deus. Siloé é a piscina onde o cego volta a ver, onde Cristo cura o cego e ele volta a enxergar. E naquele momento eu estava ali e ele começa a rir, como se ele tivesse a certeza de que ia ficar tudo bem. Deus havia me alcançado. Ele liga para a Thaís e fala, olha Thaís, ele está num posto chamado Siloé. A minha esposa estava a alguns poucos metros do posto. Ela chega, me coloca no carro, consegue me levar a tempo para o hospital. E depois disso não terminou, não. Não estava resolvido, não. Estava só começando. Estava só começando. Depois disso, eu era um suicida. Eu fui internado numa clínica psiquiátrica por 2 semanas. Eu digo para ela que a impressão de como eu estava medicado, etc., e estava meio em surto, eu tive a impressão de que tinham sido 2, 3 dias. Ela disse, não, você ficou 2 semanas naquele hospital. E detalhe, ela ficou as 2 semanas internada comigo. Ela não saiu de lá, do meu lado. Junto com os esquizofrênicos, os alcoólatras, vários homens problemáticos, afinal de contas nós estávamos na ala masculina. Você era a única mulher lá, né? Ela fica aquelas 2 semanas internada comigo, na clínica psiquiátrica. E enquanto a gente está nessa clínica, eu liguei para aquele amigo, aquele que havia traído a noiva, liguei para ela e fiz a minha primeira terapia de casais. Eu comecei a mostrar para os dois que eles tinham vivido um momento grave de egoísmo, sobretudo uma canalice da parte dele, mas de que era possível refazer aquilo. Eles conseguem adquirir uma boa esperança do relacionamento, eles voltam, se casam, nós somos padrinhos desse casamento. E depois disso, quando eu volto para casa, eu me lembro que no primeiro momento em que eu voltei para casa, a minha sensação era de que eu não gostaria de estar ali. E a primeira sensação que eu tive foi, eu quero ir embora daqui. Às vezes a gente acha que o processo de restauração é um processo de tomada de decisão que vai acontecer e pronto. Não. É um amor que transborda e insiste. É aquilo que eu falei. Só o amor é capaz de descer até o fundo do poço para tirar o outro de lá. Até o inferno para tirar o outro de lá. E a hora que finalmente eu começo a me dar conta desse amor sincero, quando eu vi que a minha esposa não estava de brincadeira, e de que ela ia fazer tudo mesmo, e que era ela e Deus que estavam enfrentando essa guerra, aí vira uma chave na minha cabeça. Foi um amor constrangedor. Essa frase é uma frase de São José Maria. São José Maria diz que o amor constrange. Constrange a tal ponto da gente não se dar conta do tamanho da força do amor. Meus caros, o amor ele é capaz de arrastar uma montanha. Ele é capaz de fazer com que a montanha se retire de um lugar e se coloque em outro. O amor foi capaz de vencer a própria morte. Eu sei que alguns de vocês estão aqui hoje dizendo assim, Jorge, meu casamento não tem mais jeito. Meu marido não tem mais saída. A minha esposa não tem mais saída. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Eu fui esse homem que não tinha saída. Eu não tinha saída.
Só um milagre podia me tirar daquele lugar. Só um milagre. E é isto. O que eu ensino, o que Thaís e eu ensinamos, e o que a gente quer passar para vocês, e convencer o coração de vocês, é de que a gente entende de casamento. Mas a gente não faz isso sem Deus. E Deus entende de milagre.